Um Pai Nosso bem rezado tem o poder de apagar os pecados veniais. Isso não é poderoso? Isso não é um exorcismo? A gente procura tanto meio para achar uma oração de poder, uma oração milagrosa, uma oração que vai arrancar a gente de todo esse caminho de doença, de aflição. Pois uma oração que tem o poder de destruir o pecado venial, vocês acham que isso é uma oração fraca? Não. Quem trouxe a Bíblia, pegue a palavra de Deus, é tudo para nós. E nós vamos então meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Muito conhecida esta palavra por todos nós. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra da salvação. Pode ser mais forte, né? Quem está em casa tem que escutar a nossa voz aqui. Palavra da salvação. Isso, porque senão ninguém vai dizer que eu estou aqui em Fortaleza, na cidade onde o povo é muito fervoroso, cheio da autoridade e do poder de Deus. É ou não é? Então nós temos que responder com a autoridade profética. As pessoas que estão longe têm que saber que aqui tem muito fogo do Espírito Santo. Bem, o que nós podemos dizer do poder desta oração maravilhosa? A oração do Pai Nosso. Nós rezamos esta oração muitas vezes, mas a gente não para meditar o poder que tem a oração do Pai Nosso. Então vou dizer para vocês conforme o coração de uma pessoa que é santo, né? São Luís Maria Monforte. O Pai Nosso, a oração dominical de Dominus, que em latim significa Senhor, tira sua primeira excelência de seu autor, que não é um homem, não é um anjo, mas é Jesus Cristo, o próprio Rei dos anjos e dos homens. Era necessário, diz São Cipriano, que aquele que nos veio dar a vida da graça como Salvador, nos ensinasse como mestre a maneira de rezar. A sabedoria do Divino Mestre transparece na ordem, na doçura, na força e na clareza desta divina oração. Ela é curta, mas é rica em instrução, inteligível para os simples e cheia de mistério para os sábios. O Pai Nosso contém os deveres que nós temos em relação a Deus. Contém ademais os atos de todas as virtudes e os pedidos para todas as necessidades espirituais e corporais. Ele é o resumo do Evangelho, como diz Tertuliano. Ele ultrapassa, diz Tomás de Kempis, todos os desejos dos santos. Compendia todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. Pede tudo que é necessário,
louva a Deus de modo excelente e eleva a alma da terra ao céu, unindo-a estreitamente a Deus. São João Crisóstomo diz que quem não reza como o divino mestre ensinou a rezar, não é discípulo, e que Deus Pai não ouve com agrado as orações que o espírito humano elaborou, mas aquele que seu próprio Filho nos ensinou. Devemos recitar a oração dominical na certeza que o Pai eterno atenderá, pois é a oração de seu Filho que ele sempre atende. De fato, como seria possível que um tão bom pai rejeitasse um pedido tão bem concebido e apoiado sobre os méritos e a recomendação de um tão digno filho? Santo Agostinho assegura que o Pai Nosso bem rezado apaga os pecados veniais. Olha para o teu irmão, diga isso. Um Pai Nosso bem rezado tem o poder de apagar os pecados veniais. Isso não é poderoso? Isso não é um exorcismo? A gente procura tanto meio para achar uma oração de poder, uma oração milagrosa, uma oração que vai arrancar a gente de todo esse caminho de doença, de aflição. Pois uma oração que tem o poder de destruir o pecado venial, vocês acham que isso é uma oração fraca? Não. O justo cai 7 vezes ao dia, mas a oração dominical do Pai Nosso contém 7 pedidos, pelos quais ele pode remediar suas quedas e fortificar contra seus inimigos. Quando recitamos esta oração admirável desde o início, cativamos o coração de Deus, invocando pelo doce nome. A oração começa como? Pai Nosso. A gente já vê a autoridade de invocar o nome de um Pai que é Deus, Criador do céu e da terra. Depois, o Filho de Deus sempre glorificou o Pai com suas obras. Toda vez que Jesus ia operar um milagre no meio do povo, primeiro Jesus, ele exaltava o nome do Pai. E por isso que no Evangelho de São João, o próprio Jesus diz: até agora, vocês ainda não fizeram a invocação de pedir para mim em nome do Pai. Então, esta oração que o próprio Cristo nos ensinou, é uma oração que nos ensina a silenciar diante daquilo que a gente não é capaz de compreender. A oração do Pai Nosso é uma oração tão poderosa e milagrosa, que ela vai nos ensinando a se render diante de Deus Todo-Poderoso, diante da sua vontade. Quando rezamos atentamente esta divina oração, a cada palavra que pronunciamos, realizamos atos das mais nobres virtudes cristãs. Dizendo: Pai Nosso que estais no céu, formulamos atos de fé, de adoração e de humildade, desejando que o seu nome seja santificado e glorificado. Manifestamos zelo por sua glória, pedindo-lhe que venha a nós o seu reino. Fazemos um ato de esperança, desejando que sua vontade seja feita na terra como no céu. Fazemos um ato de obediência, de perfeita obediência a Deus, pedindo-lhe o pão nosso de cada dia. Praticamos a pobreza de espírito e o desapego
daquilo que é terreno, dos bens terrenos. Quando nós vamos rezando o Pai Nosso com frequência, nós vamos então experimentando o poder de uma oração que vai tirando de nós todo apego das coisas deste mundo. E por isso que uma pessoa que reza a oração do Pai Nosso, ela também, pedindo o pão nosso de cada dia, ela cresce também na dependência de Deus. Pedindo que nos perdoa nossas ofensas, realizamos um ato de arrependimento. E perdoando aquele que nos ofenderam, exercitamos a misericórdia da mais alta perfeição. Pedindo seu socorro para não cair em tentação, fazemos então atos de humildade, de prudência e de fortaleza. Enfim, pedindo todas essas coisas, não somente para nós, mas também para o próximo. Vamos crescendo na intimidade profunda com Deus, que é Pai, que nos ama, que é provedor, que nos ensina o caminho e a linguagem do seu amor, do seu perdão, da sua providência, da sua misericórdia. Por isso, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, Jesus, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós está precisando. Por isso, a oração mais forte, talvez, mais bela, que eu e você podemos praticar em vida, é a oração do silêncio. O Pai Nosso nos coloca neste grau de intimidade com Deus. Sabe o silêncio da espera? Eu creio que muitos aqui hoje têm algumas causas que faz anos que você reza e você ainda não viu uma resposta de Deus. Você continua esperando. Quantas pessoas que eu conheço que continuam fazendo esta oração, a oração da espera. Veja, o Papa Bento XVI, que é um Papa que eu sou apaixonada por esse Papa. Eu, quando chegar no céu, quero dar um abraço no Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI. Tanto que eu gosto do Papa Bento XVI. Ele nos ensina uma coisa muito forte na exortação apostólica. Através da exortação apostólica, ele nos ensina. Ele diz assim: o papel que o silêncio adquire na vida de Jesus, sobretudo no Gólgota, aqui vemos-nos colocado diante da palavra da cruz. O verbo emudece, torna-se silêncio de morte, porque se disse, até calar, não retendo do que nos devia comunicar. Diante desse silêncio da cruz, São Máximo, o confessor, põe nos lábios da Mãe de Deus a seguinte expressão: fica sem palavras a palavra do Pai, o qual fez todas as criaturas que falam, sem vida estão os olhos apagados daquele por cuja palavra e por cujo aceno se move tudo o que tem a vida. A cruz de Cristo não mostra só o silêncio de Jesus como sua última palavra ao Pai, mas revela também que Deus fala por meio do silêncio. O silêncio de Deus, a experiência da distância do onipotente Pai, é a etapa decisiva do caminho terreno do Filho de Deus. Palavra encarnada, suspenso no madeiro da cruz. E sofrimento que lhe causou tal silêncio que fê-lo lamentar: meu Deus, por que me abandonastes?
avançando na obediência até o último suspiro da vida, na obscuridade da morte, Jesus invocou o Pai. Jesus na cruz fala com o Pai. Jesus tem um diálogo o tempo inteiro com o Pai. E Jesus está fazendo isso para a gente também, aprender a falar das nossas coisas com o Pai do céu. Ele entregou no momento da passagem, através da morte, para a vida eterna. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A experiência de Jesus na cruz é profundamente revelada da situação do homem que reza e do ápice da oração. Depois de ter ouvido e reconhecido a palavra de Deus, devemos meditar-nos também com o silêncio de Deus, expressão importante da própria palavra divina. Rezar o Pai Nosso também é se formar na escola do silêncio, na escola da cruz. É não ter a vida de reclamações, de lamúria, de questionamento. Senhor, eu venho tanto tempo aqui, eu rezo, eu faço novena, eu faço jejum, eu faço penitência. Parece que nada muda na minha vida. Mas eu digo para você, filho, a dinâmica de palavra e silêncio que caracteriza a oração de Jesus, em toda a sua existência terrena, sobretudo na cruz, diz respeito também à nossa vida de oração em duas direções. A primeira é que se refere ao acolhimento da palavra de Deus. É necessário silêncio interior e exterior, para que tal palavra possa ser ouvida. E este é um ponto particularmente difícil para nós do nosso tempo. Com efeito, a nossa é uma época da qual não favorece o recolhimento. É ou não é verdade? A gente está rezando, a gente está lendo o recado do celular, a gente está escutando o barulho do vizinho, a gente está escutando uma música alta. O ser humano não consegue mais silenciar. E por isso, quando a gente não silencia, quando a gente não tem o silêncio agora externo, não conseguimos o silêncio interno. E por isso a nossa vida, a gente às vezes reza, mas é uma oração sem sentido. É uma oração que não entra dentro do coração como uma flecha de amor de Deus. É uma oração que muitas vezes é dispersada no vento. Então, eu preciso entender, veja, redescobrir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. Meus amados, é muito grande o número de pessoas que não pega mais na Bíblia, que não segura mais a palavra de Deus. É muito preocupante, e eu vejo cada dia mais uma preocupação que eu tenho, de pessoas que têm preguiça de carregar a Bíblia até para a igreja. Se eu perguntar aqui quem trouxe a Bíblia nessa tarde, a maioria do povo não trouxe. Mas por quê? Porque está em casa. Talvez ela não é a coisa mais importante da minha vida. Porque aquilo que é o mais importante da minha vida, eu carrego. Então, eu preciso reeducar a minha vida para silenciar mais, para pegar na palavra, para fazer experiência do amor do Pai, como Jesus está me ensinando pela força do Pai Nosso. Eu preciso entender que fazer a vontade de Deus, eu estou rezando o Pai Nosso para fazer a vontade de Deus. Eu não posso rezar essa oração porque é mecânica, porque todo mundo reza. Esta oração, ela tem uma força de libertação. Esta oração tem uma força de me fazer silenciar e prestar atenção o quanto que esta oração
ela tem a autoridade de mudar o rumo da minha vida. Então, eu preciso redescobrir a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem gerado em mim, despertado em mim, uma sede muito grande de ficar com Deus. Eu desligo meu celular para escutar o meu Deus. Como que está a minha vida? Como que está a minha relação com Deus? Mas sabe, o grande problema é que a gente nunca vê problema em nada. Ah, irmã, não precisa carregar a palavra, eu guardo ela no coração. Que bom, porque eu digo para você, os gestos externos revelam quem você é por dentro. Não tem como eu guardar a palavra no coração se eu não guardo nem ela na minha mão. É impossível. A gente, quando escuta a palavra de Deus, já é comprovado, a gente não grava 100%. Então, eu preciso da palavra para ler, reler, ficar com a palavra, mastigar, comungar da palavra. Então essa é a primeira coisa. A grande tradição patrística ensina-nos que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio. E só nele que a palavra pode encontrar morada em nós. Como aconteceu em Maria, mulher inseparável da palavra e do silêncio. Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. Este princípio, que sem o silêncio não se sente, não se ouve, não se recebe uma palavra, é válido sobretudo para a oração pessoal, mas também para nossas liturgias. Para facilitar uma escuta autêntica, elas devem ser também ricas de momento de silêncio e de acolhimento não verbal. É sempre válida a observação de Santo Agostinho. Verbo crescente. Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam. Os evangelhos apresentam com frequência, sobretudo, nas escolhas decisivas, Jesus, que se retira totalmente sozinho, num lugar afastado das multidões e dos próprios discípulos, para rezar em silêncio e viver a sua relação filial com o Pai. Cada um de nós também precisamos ter um ambiente que revela para nós um espaço que é do Todo-Poderoso, um lugar que emana leite e mel. Nossa terra prometida, ela tem que ser guardada, separada. Todos nós que estamos aqui, que estamos em casa, necessitamos de um ambiente para orar. Todo ser humano foi feito pelas mãos de Deus para transcender, para poder olhar para o sagrado, adorar o Senhor no silêncio, ficar com Ele, escutar a palavra dEle. Então, se nós não temos tempo para ficar com o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, se não damos tempo para Ele nos tocar, para Ele nos curar, meus amados, estamos perdendo tempo neste mundo. Temos tempo para tudo, mas nós estamos perdendo tempo. Olha, quando eu já era criança, eu tinha para mim uma convicção. Eu precisava sair do meio do povo para rezar. Muitas vezes, teve uma vez que a minha mãe me perdeu. Ela ficou o dia inteiro me procurando. O que aconteceu? Eu ia para o deserto rezar. Desde criança, eu tinha necessidade de sair do meio do povo. Eu achava um cantinho e eu ia para a oração. Então, um dia, eu dormi neste lugar, rezando. Eu dormi,
Imagina, criança tem sono o tempo todo. Eu dormi. Minha mãe ficou que nem doida, procurando, com minhas tias, a tarde inteira me procurando. Sabe que hora que ela foi achar? De noite, gente. Eu tinha um rio, tinha um mato, uma reserva de mato. Eu fui rezar lá. Desde criança, minha alma tem muita necessidade do silêncio. Eu estou saindo daqui amanhã, estou indo direto para o Mosteiro Trapista, fazer uma semana de retiro, de silêncio, porque todo ano eu faço o meu planejamento espiritual, que é este livro, que vocês já conhecem, mas não custa mostrar. Este livro do planejamento espiritual, todo ano eu faço ele. Agora, essa semana vai ser a semana que eu vou fazer o planejamento espiritual para o próximo ano. Então, essa semana é a semana que eu faço muita vigília, muito jejum e silêncio absoluto. Quando vocês pegam esse livro, não pensem vocês que isso daqui não é fruto de muita renúncia, de muito sacrifício, de muita oração. Então, conto com as orações de vocês. Mas Mosteiro Trapista, a gente acorda 2h45 da manhã, todo dia. E lá é um caminho de oração o dia inteiro. Então, quando a gente vai para um caminho de oração, e já aproveito, já falo para vocês que meus livros estão tudo aqui, porque vocês pediram para eu trazer. Então, não trouxe muito, então vocês tratem de comprar todos, para não ter que levar peso de volta para casa. Nós não estamos cobrando nem acréscimo de despesa de bagagem. Nós estamos só vendendo pelo preço que a gente vende em Ponta Grossa. Então, trouxe para vocês este livro, o livro dos 40 dias, que aqui tem 40 Pai Nosso, todo dia, que é uma bênção esse livro. Trouxe meu livro das almas, que vocês ainda não conheciam, e também a coletânea, para vocês terem da vida de vocês um caminho oracional. Tudo isso é para rezar. Então, eu paro para poder o quê? Escutar Deus. Eu preciso parar a minha vida para dar tempo de Deus falar. Então, uma pessoa que não para sua vida em silêncio, pelo menos 10, 15 minutos por dia, será que ela dá conta de realmente escutar Deus através de uma homilia? Através da circunstância da vida, da natureza e de tantos meios que Deus fala com a gente o tempo inteiro? Olha só o que o Papa Bento XVI nos diz. Veja, os evangelhos apresentam com frequência, sobretudo, das escolhas decisivas, Jesus que se retira totalmente sozinho, num lugar afastado das multidões e dos próprios discípulos, para rezar no silêncio e viver a sua relação filial com Deus. Olha que lindo agora. O silêncio é capaz de escavar um espaço interior no nosso íntimo, para ali fazer habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por Ele se arraigue da nossa mente e no nosso coração, e anime a nossa vida. Portanto, a primeira direção, voltar a aprender o silêncio, a abertura, a escuta que nos abre ao próximo e a palavra de Deus. Então, eu preciso entender, quanto mais eu fizer silêncio, mais eu serei curado da minha ansiedade. Vocês sabiam que a cura de ansiedade
Basta você sentar e durante meia hora você faz a respiração, respira e expira. Você vai ser curado da ansiedade. Quando a gente silencia diante de Jesus para adorar Ele, se você ficar diante do sacrário meia hora durante o dia em silêncio, celular desligado, você vai fazer um caminho de cura interior em você, de libertação na tua vida. Então, porém, há uma segunda importante relação do silêncio com a oração. Qual efeito? Não há apenas o nosso silêncio para nos dispor à escuta da palavra de Deus. Muitas vezes na nossa oração encontramos-nos diante do silêncio de Deus. Experimentamos quase um sentido de abandono. Parece-nos que Deus não nos ouve, não nos responde. Mas este silêncio de Deus, como aconteceu também para com Jesus, não marca a sua ausência. O cristão sabe bem que o Senhor está presente e escuta, mesmo na escuridão da dor, da rejeição e da solidão. Jesus garante aos discípulos e a cada um de nós que Deus conhece bem as nossas necessidades e não faltará para nós o necessário. Eu tenho um testemunho de uma família que precisava muito da libertação de várias pessoas na família. Então, ela escutando o poder da oração de Santa Brígida. Quem faz a oração de Santa Brígida aqui? Levante a mão. Vixe Maria. Vocês querem ir para o céu? Olha para o teu irmão e diga, você quer ir para o céu? Então faz oração de Santa Brígida. 12 anos, 7 Pai Nosso. Ou 15 Pai Nosso durante um ano. Você escolhe. Mas veja, esta minha amiga, ela disse assim que ela foi tomada pela escuta de Deus, porque quando a gente silencia, a gente escuta Deus. Até qual oração a gente deve fazer naquele tempo? De rezar a oração de Santa Brígida. Esta oração de 12 anos. Cada ano que ela fazia, ela oferecia para uma pessoa da família para se converter. E olha que a família dela, quando terminou os 12 anos, a família dela, todos o que ela apresentou, estava da igreja, para a glória do Senhor Jesus. Então, oração de Santa Brígida tem um poder sobrenatural, mas a gente precisa escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus. Que oração que eu faço nesta hora tão difícil da minha vida? Há momentos que Deus se cala, sim. Há momentos que eu não escuto Deus, mas eu continuo rezando. Independente, se Deus me responde dentro de um tempo que eu quero, eu continuo rezando. Porque Deus vai me responder dentro do tempo dele. E esta é a parte mais importante da vida. Quando eu sou capaz de fazer uma leitura dos ensinamentos de Deus, quando eu escuto Deus, e no mundo onde a gente vive de tanto barulho, de tantas notícias negativas, aonde a gente vai escutando mais a voz do mundo do que a voz do nosso Senhor, é aí que a gente adoece. Por isso, meus amados, quero convidar você a ficar de pé agora, neste momento. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que você tem pedido tanto para Deus. Eu não sei qual é a tua luta em casa. Mas eu sei que o silêncio, diante daquilo que eu não posso compreender, que eu não posso resolver, é um silêncio
que realmente me faz escavar um espaço interior no nosso íntimo. Como isso é lindo! Para ali habitar a Deus, para que sua palavra permaneça dentro de nós. É isso que eu preciso me agarrar. Se eu creio que Deus está falando, Deus vai falar através do sacerdote daqui a pouco nesta missa. Deus fala na sua palavra. Deus fala através dos ensinamentos da igreja. Deus fala através de bons livros. Eu não preciso ter medo. Aí, ó, ela já chegou bem, né? Com os planejamentos na mão. É isso que eu gosto. De ver pessoas decididas na vida, né? Tem coisa melhor. Eu creio que Deus, Ele tem muito para nos dar. É a gente que às vezes não faz o caminho para receber. Eu quero que você levante os braços agora, filho. Antes de terminar esta pregação, eu quero que você agora levante os braços como Moisés e fale com Deus agora. Diga para o Senhor, qual é o milagre que você está precisando? Qual é a graça que você precisa? Repita comigo, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus, do poder do teu nome, do poder do teu sangue, do poder das tuas chagas, do poder da tua cruz, do poder do teu silêncio, eu renuncio agora todo barulho que vem do mundo para me distrair, para me inquietar, para me adoecer. Senhor Jesus, eu nasci para viver do sobrenatural, para experimentar as maravilhas de Deus. Eu quero neste momento pedir o auxílio dos anjos, dos santos, dos querubins, dos serafins, que entre na minha casa agora, e que haja agora, da minha família, uma grande libertação. Todo espírito de destruição, todo espírito de distração, todo espírito de dificuldade financeira, de dívidas, de doenças, seja agora destruído, em nome da Santíssima Trindade. Eu declaro, da autoridade da minha igreja, do meu batismo, que eu e minha família seremos salvos. Ninguém da minha família vai se perder, mas que a partir de hoje, do poder da oração do Pai Nosso, eu creio, não haverá ninguém que se perderá. Eu creio que a minha casa, a partir de hoje, vai ser uma sala de Pentecostes, um lugar santo, um lugar bendito, e ninguém vai morrer despreparado. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que eu e minha família seremos livres de todas as mortes trágicas,
acidentes, assaltos, roubos. Eu creio que eu e minha família seremos libertos de todas as tragédias deste mundo. Eu abençoo minha família, no poder do nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A minha família é uma bênção. A minha vida é uma bênção. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que antes de terminar essa quaresma, eu e minha família seremos visitados pelo Espírito Santo. Eu creio que eu receberei, eu e minha família, uma experiência profunda do amor de Deus. Obrigada, Jesus. Agora reze pela tua casa esse Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém?